Gente, vamos lá. Qual é o nosso tema? A relação entre sagrado e secular, temporal e eterno. Por que a gente vai tratar desse assunto? Porque a relação entre essas duas dimensões da nossa vida não é algo simples, não é algo sempre claro. E eu mesmo posso dizer assim, a partir da minha experiência, que eu tive dificuldades para equacionar na vida cristã a relação entre eterno e temporal. Eu mexi no suporte aqui, agora ele está rebelde, vamos ver se ele fica. Eu tive minhas questões para relacionar temporal e eterno, sagrado e secular. E eu vou começar lendo um trecho do Richard Lovelace sobre teologia da vida cristã. Esse é o título do livro. Antigamente chamava Dinâmica da Vida Autêntica, alguma coisa assim. Mas hoje é publicado com esse título, A Teologia da Vida Cristã. E é um trecho em que ele fala sobre o movimento neocalvinista. Para quem não sabe, o movimento neocalvinista foi uma espécie de nova reforma que aconteceu a partir do século XIX na Holanda, quando os reformados, um grupo dos reformados holandeses, decidiram que era necessário atualizar a fé reformada para as realidades que a Holanda vivia no século XIX, depois que o iluminismo varreu a Europa, depois que Napoleão Bonaparte impôs o seu domínio e a ideologia revolucionária dos franceses sobre vários lugares da Europa e na própria Holanda. E depois dessa tempestade das revoluções burguesas, do liberalismo político, foi necessário que cada país construísse a sua resposta. E na Holanda surgiu esse movimento de recuperar a fé calvinista, mas aplicar a um contexto pós-iluminista. Isso é muito importante para nós, porque esse é o contexto que a gente vive. É esse contexto que a gente chama de modernidade, que tem a sua origem, né? Modernidade inicial, e a gente está na modernidade tardia agora, que às vezes é chamada de pós-modernidade, mas não é pós. E a gente ainda está nesse processo. Quem aqui já ouviu falar de Abraham Kuyper, esse reformador pós-iluminista? Quem já ouviu falar? Então, vários ouviram falar, deve ter ouvido falar daquela frase famosa, né? Não existe nenhum centímetro em todos os domínios da vida humana sobre o qual Cristo, que é o Senhor de todos, não clame, é meu. O calvinismo era antes dessa nova reforma, e também depois dela, ele sempre manteve esse traço que nós chamamos de intramundano. Sociólogos que estudam protestantismo falam sobre isso. Esse traço intramundano do protestantismo e particularmente do calvinismo. O que é isso? É uma forma de teologia que afirma o valor, a importância da vida ordinária. É um tipo de teologia que vai dizer que o trabalho é importante, que a economia é importante, que a responsabilidade social é importante. Então é um cristianismo intramundano, diferente do cristianismo, ou de partes do cristianismo medieval, que eram mais avertivas, que ensinavam uma evasão da história, do mundo, para a gente se concentrar nas coisas celestiais. Às vezes essa crítica é feita ao cristianismo medieval, e às vezes visto até como escapista em alguns momentos. Então esse é o espírito desse protestantismo reformado, mas nas igrejas protestantes e no movimento evangélico em particular, desenvolveu-se desde o século XIX formas de espiritualidade bem escapistas, que enfatizam a vida do indivíduo com Deus, a autenticidade da fé, a experiência cristã individual, a evangelização, mas que eliminam qualquer dimensão temporal, histórica, conexão com o mundo, do mundo contemporâneo. Então, essa forma de cristianismo, nós chamamos hoje de evangelicismo. Existem formas de evangelicismo mais engajadas e menos engajadas, mas as menos engajadas são, sem dúvida nenhuma, evangélicas. Ora, irmãos, isso é uma coisa bem moderna, tá? A ênfase no indivíduo, na fé pessoal, na consciência individual, na autenticidade, esses são valores do homem moderno.
Por isso a nossa fé evangélica, nós somos evangélicos, ela tem tanta penetração no mundo contemporâneo. É porque ela fala ao homem moderno. O homem moderno busca autonomia, busca liberdade, busca autenticidade. Isso vem desde o Renascimento. E aí surge uma forma de cristianismo que, ao invés de enfatizar a comunidade, o sacramento, a hierarquia, as autoridades religiosas, enfatiza o indivíduo, a autonomia. Vai dizer que você pode ter um relacionamento pessoal com Deus e direto, sem nenhuma mediação papal. Que você tem a sua consciência e deve seguir a sua consciência. Que cada crente com o Espírito Santo pode ler a Bíblia sem precisar de um magistério eclesiástico. Então, essa ênfase no indivíduo, vamos entender isso, irmãos. Ela tem sua base bíblica, ok? Mas é uma forma que o cristianismo protestante desenvolveu e que o evangelicismo aprofundou, que é bem adaptada ao mundo moderno. E ela tem muitos valores. Mas quando ela enfatiza apenas esse lado da autenticidade, da individualidade na fé, de você não apenas participar de uma comunidade que crê, mas você tem uma fé pessoal em Jesus Cristo, tudo isso é verdadeiro, mas enfatizar apenas isso é ainda se acomodar ao mundo moderno. É ainda se acomodar ao mundo moderno. Daí que muitos cristãos, como Kuyper, outros movimentos cristãos, se preocuparam com isso. Como é que a igreja, como é que os cristãos podem se conectar com o mundo? Os católicos buscaram suas respostas. Quem já ouviu falar do Vaticano II? Foi um grande concílio da Igreja Católica que buscava essa atualização e conexão com a vida moderna. E quem já ouviu falar de Lausanne, 1974? A maior conferência cristã do século XX, organizada pelos protestantes. Ora, isso foi o nosso Vaticano II, por assim dizer. Talvez não com a mesma profundidade teológica, mas com a mesma preocupação com a universalidade da fé, com o alcance da fé. Ora, isso é o momento em que os evangélicos se encontraram para discutir a missão. O que significa a missão no mundo de hoje? Nós não podemos manter a nossa fé só no nível privado. A gente precisa relacionar a nossa fé com o mundo público. Então, os evangélicos se reúnem e fazem aquela conferência missionária em que se conclui que a missão da igreja não é só evangelismo, é evangelismo e responsabilidade social. Ora, você vai ver os católicos fazendo algo assim, os evangélicos fazendo várias iniciativas desse tipo. O próprio ministério que eu estou envolvido, L'Abri, foi fundado pelo Francis Schaeffer e Edith Schaeffer em 1955, é um ministério que trata muito disso, da relação do cristão com várias esferas da vida. Com a arte, com a questão da razão, responsabilidade política e ética e por aí vai. Todas essas conexões da fé com a vida concreta. É uma ênfase desse ministério. Então, essa interrogação sobre a relevância pública, externa, objetiva da fé, é uma interrogação que vem sendo feita desde o século XIX e se aprofundou no século XX, e há várias respostas para isso, e há as respostas reformadas. Agora, eu tenho uma história aqui para contar, porque eu quero levantar, na verdade, uma interrogação sobre o modo como nós buscamos a relevância histórica da fé cristã. O que é a relevância histórica? É se o cristianismo tem significado, influência, se ele tem uma palavra, uma solução para o mundo da política, o mundo da ciência, para o mundo da arte, para o mundo da educação e assim por diante. O cristianismo tem algo, tem tarefa, tem responsabilidade, tem uma resposta para essas várias áreas da nossa vida moderna. Então eu vou ler aqui esse trechinho do Lovelace. No final do século XIX, o grande teólogo e estadista Abraham Kuyper inaugurou uma tradição de integração teológica que levou a sério tanto a inimizade inata da mente não regenerada para com Deus, e assim, para com qualquer verdade que apontasse claramente demais para ele, a antítese entre o pensamento redimido e não redimido, colocando entre parênteses, como também a graça comum, a bênção de Deus para todos os homens convertidos e não convertidos, com dádivas de verdade, beleza e valor ético.
Descendendo de Kuyper e da Universidade Livre de Amsterdã, uma sucessão de teólogos, filósofos, sociólogos e líderes intelectuais em outras disciplinas tem procurado, com graus de sucesso variados, integrar seu campo de conhecimento, filtrando-os para retirar as pressuposições e teoremas antibíblicos e construindo sistemas do saber que incorporam descobertas e discernimentos de graça comum viáveis dentro de uma visão bíblica. Então, para usar uma linguagem mais contemporânea, eles estavam buscando construir uma biocosmovisão cristã e pensar como o cristianismo poderia se aplicar em todas as áreas. Enquanto Kuyper incorporava um núcleo experiencial de grande força em sua visão teológica, a escola de Amsterdã foi, posteriormente, algumas vezes, tolhida por uma aversão incipiente à experiência cristã, efeito da reação do cristianismo holandês contra os excessos do puritanismo holandês. Talvez isso explique porque o movimento tenha deixado de ter até agora o impacto e crescimento associados com os líderes intelectuais da tradição em seu despertamento. E aí ele cita os calvinistas mais antigos, os reformados mais antigos, como Comênios, Franks, Edwards, Dwight. Mas onde algo do que se aproxima dessa ênfase foi reforçado com a dinâmica de renovação de oração e comunhão, é a preocupação do Lovelace. Como na comunidade Labri, de Dr. Francis Schaeffer, um notável mover do Espírito Santo foi visível. Não é difícil imaginar que uma poderosa força intelectual, liberada na cultura ocidental, se a comunidade reformada tradicional e outros grupos confessionais entre as igrejas recuperassem as dinâmicas de renovação que caracterizaram os primeiros despertamentos. O que o Lovelace está dizendo? Que o neocalvinismo começou com um movimento muito forte, muito potente, dinâmico, teologicamente profundo, aplicando o cristianismo em várias áreas. Isso aconteceu. Mas, por alguma razão, essa dinâmica de renovação espiritual foi perdida no processo. Mas não foi perdida por todo mundo. E aí ele cita o Labri, que de fato começou com essa ênfase na realidade de Deus. Tudo começa com você encontrar a realidade de Deus na sua vida, no mundo, e aí você pode mostrar algo realmente relevante para o mundo contemporâneo. Essa é uma advertência importante. Eu tenho até uma historinha de que quando Schaeffer quando ele foi para a Europa, nos anos 50, ele foi enviado por uma missão fundamentalista para ensinar sobre cristianismo e ajudar as igrejas europeias, por causa da Segunda Guerra Mundial, tinha destruído tudo, então era necessário, a igreja europeia precisava de ajuda, e o Schaeffer foi lá para ajudar. E a certa altura foi organizada uma conferência na Holanda, e vários líderes holandeses estavam presentes, e entre eles foi um sujeito chamado Hans Rookmaaker. Quem já ouviu falar de Rookmaaker? Nem que seja pela música do Marcos Almeida. Nunca viram, gente? Eu leio Rookmaaker. Você, Jean-Paul Sartre, já ouviram isso? Pois é esse Rookmaaker. Hans Rookmaaker se converteu num campo de prisioneiros na Segunda Guerra Mundial e começou a estudar filosofia cristã. E acabou decidindo se tornar um estudioso das artes, mas com o objetivo de aplicar a visão cristã à história da arte. Esse era o plano dele. E ele fez um trabalho fabuloso. Tem um livro dele aí da editora Ultimato, chama A Arte Moderna e a Morte de uma Cultura. Essencial. Procurem esse livro, vocês que gostam de arte, que ficam pensando se o cristão pode pensar sobre isso ou não. O que foi, Murruga? Tem o livro aí. Opa, vendi mais um, hein? Então, Hans Rookmaaker. Gente, Hans Rookmaaker tinha se convertido, como eu disse, e ele conheceu o trabalho do Schaeffer e foi falar com o Schaeffer, né? E ele percebeu que o Schaeffer e os amigos dele estavam preocupados com o estado da igreja, mas eles não tinham muita profundidade para entender o que estava acontecendo na cultura ocidental, exceto o Schaeffer. Ele viu que o Schaeffer era diferente. Ele procurou o Schaeffer. Na verdade, no meio do evento, ele catou o Schaeffer e falou: não assiste esse negócio não, rapaz. Olha só, o evento que a missão do Schaeffer estava organizando. Ele puxou o Schaeffer para fora e falou assim: essa turma aqui não entende nada, vamos conversar lá fora. Eles mataram o culto, não estou recomendando nada aqui. Eles mataram o culto para ter uma conversa séria, que virou madrugada. E no final dessa conversa, o Rookmaaker disse o seguinte para o Schaeffer: olha,
Nós aqui na Holanda temos respostas, caminhos, soluções para um cristianismo público em várias áreas. A gente sabe como pensar sobre a cultura. Mas vocês, americanos, vocês oram. Vocês têm espiritualidade. Por que a gente não junta as duas coisas? Isso foi a proposta do Hans Ruckmacher para o Schaeffer. E essa é a explicação do Ruckmacher para o Labrie. O Schaeffer tem a explicação dele, mas o Ruckmacher diz que uma das coisas que caracteriza o Labrie foi a junção de uma ênfase na relação com Deus e na piedade, que era típica do movimento evangélico americano, com as ênfases em um cristianismo intramundano do calvinismo holandês. Eu acho essa história fascinante. O Lovelace provavelmente não sabia dela, mas ele observou alguma coisa ali. Ele viu alguma coisa que ele conta aqui nesse livrinho. Mas essa história, para mim, ela revela um problema, uma questão. E a questão é que, quando o cristão pode simplesmente focalizar o eterno, ou o sagrado, para fazer uma referência ao tema da nossa palestra. O cristão pode focalizar o sagrado, focalizar a experiência com Deus, em primeiro lugar. Mas ele pode fazer isso de um modo que ele não precise se preocupar com a matéria e a história, com as demandas do tempo presente, com os diversos campos da vida moderna. Ele pode ignorar tudo isso para buscar a Deus. E isso pode funcionar no sentido de que ele preserva a sua espiritualidade. Mas isso, eu acredito, corrompe, empobrece o testemunho cristão. Mas quando o cristão eventualmente descobre que o Deus Pai de Jesus Cristo é o Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra, e que você não pode servir o Pai de Jesus Cristo ignorando os céus e a terra que esse Deus criou e disse que era bom. Então, quando você descobre isso e decide ter um cristianismo realmente católico, integral, clássico, você começa a se preocupar. Eu não posso ignorar a história, não posso ignorar a matéria, não posso ser irresponsável socialmente. E aí você começa a trabalhar para integrar a sua fé com a vida comum. Mas aí, de repente, você se desequilibra no processo. E de tanto buscar respostas para a ordem presente, para a história, para a relevância no mundo, de repente você começa a redefinir o centro da vida cristã a partir dessa experiência, que é a responsabilidade histórica. E a certa altura, a piedade começa a ser perdida. Então, existe um problema de equilíbrio, ou, como eu gosto de colocar, um problema de síntese. Como na alma do cristão, o eterno e o temporal podem ser unidos. Como se dá essa síntese? É possível equilibrar as coisas de um modo que eu coloque Deus em primeiro lugar, mas ao mesmo tempo eu diga algo, eu participe da cultura? Tem jeito de fazer isso? Ou não tem jeito? Isso não é fácil. Que não é fácil nós percebemos, porque via de regra, ou quase via de regra, quando cristãos decidem que eles precisam ter responsabilidade histórica, eles começam a escorregar nessa função. Mas eu preciso aqui lembrar, eu não falei sobre isso ainda, mas isso é muito importante, que faz parte da tradição protestante, não é uma invenção do movimento de missão integral, não é uma invenção do neocalvinismo, essa questão de que nós temos que dizer algo sobre o mundo, sobre a história, sobre política, sobre o que está acontecendo, a pobreza, a injustiça, a violência. Essas questões são questões nossas. Então, eu quero citar aqui um trecho, que é um clássico isso aqui. É um trecho de Dietrich Bonhoeffer, o livro Discipulado. É um dos clássicos de espiritualidade cristã, Discipulado. E esse é um dos textos assim que, desde sempre, captura a minha imaginação. É realmente uma das páginas mais belas aí da literatura teológica cristã, junto com alguns trechos de outros autores, como C.S. Lewis, sobre isso. Mas vejam o que diz Bonhoeffer. Lutero era monge, ok? Ele ia ser advogado, mas não queria saber disso. Ele
ele estava preocupado com a sua alma e decidiu que ele ia ser monge. Depois teve uma experiência lá, né, numa tempestade, talvez vocês tenham já ouvido algo dessa história. E ele vai para o mosteiro. E o mosteiro teve sua importância histórica, ok? O próprio Bonhoeffer diz, o mosteiro foi importante. Ele foi importante para a Idade Média, para preservar a herança clássica, para ensinar filosofia, teologia para o homem medieval, depois que o Império Romano caiu. Se não fossem os mosteiros, a civilização ocidental não ia nascer. Ou pelo menos não da forma que nasceu. Mas veja o que diz Bonhoeffer sobre isso. O caminho de Lutero para fora do convento e de volta para o mundo constitui o ataque mais violento que o mundo sofreu desde os tempos da primeira igreja. A renúncia do monge ao mundo é brincadeira comparada à renúncia que o mundo experimentou por parte daquele que a ele regressara. O ataque agora era frontal. O discipulado de Jesus passaria a ser vivido no seio do mundo. Aquilo que em circunstâncias especiais e com as facilidades da vida monástica era praticado como realização especial, passava agora a ser algo necessário, ordenado a cada cristão no mundo. A obediência perfeita ao mandamento de Cristo deveria acontecer na vida profissional de todos os dias. Assim se aprofundou de forma imprevisível o conflito entre a vida cristã e a vida do mundo. O cristão atacava o mundo de perto. Era agora uma luta corpo a corpo. Maravilhoso esse trecho. Então, o que diz Bonhoeffer? Quando Lutero abandona o mosteiro e decide que vai ensinar o evangelho para o povo e se casa, então esse é o ataque violento. Porque agora o cristianismo não é uma coisa vivida dentro do monastério e nós, os cristãos batizados, nos arrastamos aqui nesse mundo caído, aguardando o purgatório, não é nada disso. Agora o monge abandona o monastério e diz, olha, a vida cristã tem um lugar para ser vivida, aqui, agora, e ele se casa. Então agora o cristão casado tem as mesmas obrigações que o padre tinha, porque o padre é casado também. Então o cristão não pode mais dizer, para você é fácil, você não tem mulher. E vice-versa. Não é possível mais. Agora ninguém pode dizer, não, mas eu não posso me dedicar à oração, porque eu sou sapateiro. Não importa. Você tem que ser cristão onde você está. O cristianismo sai do convento e invade o mundo. Então, a reforma protestante foi muito importante por isso. Um outro trecho, também de Bonhoeffer, acho que esclarece um pouco as coisas, o livro Ética. Ele era ele mesmo um teólogo luterano, e acho que é importante a gente ouvir essa interpretação dele. Em seu retorno para o mundo, Lutero visava a responsabilidade integral diante do chamado de Cristo. Diante dessa, a solução monástica peca em dois sentidos. Ela limita o espaço da vida realmente responsável aos muros do convento e só consegue entender como falso compromisso essa vida em que o sim e o não contidos no chamado de Jesus Cristo para a existência no mundo devem ser unidos na responsabilidade concreta diante desse chamado. Frente a essa interpretação errônea, Lutero deu à responsabilidade humana um sentido restrito, mas ao mesmo tempo fundamentado no ilimitado. Deu ao cumprimento da profissão terrena a consciência livre e alegre que nasce da comunhão em Jesus Cristo. Portanto, a consciência limpa e livre não provém do cumprimento do dever profissional terreno como tal. Aqui o conflito não pode ser solucionado entre vários deveres, permanece uma ferida e, em consequência, só pode haver sempre um compromisso com reservas. A consciência só pode ser livre na ação concreta, onde se exerce a profissão concreta na responsabilidade diante do chamado de Jesus Cristo, a partir do conhecimento da encarnação de Jesus Cristo, portanto. Somente o chamado de Cristo, atendido responsavelmente na profissão, supera o compromisso e a consciência por ele tornada insegura. Bom, o que ele quer dizer, na verdade, é que o Lutero não apenas valida a vida profissional, não se trata só disso,
Mas ele afirma que a vida profissional é vocação quando Cristo está no centro da sua vida profissional. Então ele vai dizer, por exemplo, para o sapateiro, que por ser mero sapateiro, não basta ele ser um sapateiro honesto. Ele precisa ser cristão como sapateiro. Então o cristianismo não é uma coisa que se aplica à vida da igreja, é uma coisa que aplica a toda a vida. Não basta que você seja um cristão na igreja e que na sua vida profissional você meramente seja honesto. Não, não basta isso. Jesus Cristo deve reinar na sua vida profissional para que a sua vida profissional se torne não apenas um trabalho, mas a sua vocação como cristão no mundo. Aqui nós temos as raízes, então, dessa valorização do trabalho que foi tão importante para o mundo moderno. Eu quero citar aqui 2 outros trechos interessantes. Vejam o que diz João Calvino sobre o trabalho, o próprio João Calvino influenciado pela visão de Lutero. Se seguirmos realmente o nosso chamado divino, receberemos o consolo de saber que não há trabalho insignificante ou nojento que não seja verdadeiramente respeitado e importante aos olhos de Deus. Então, como Lutero dizia que o sapateiro está glorificando a Deus, assim como o padre ou como o pastor, Calvino vai dizer que todas as atividades profissionais são parte do chamado divino, são aspectos do nosso chamado divino, e nenhuma é nojenta ou indigna. No mundo medieval havia esse tipo de mentalidade, que algumas atividades são mais divinas do que outras. Na Reforma Protestante se entende que todas as atividades são divinas. Você pode ser um comerciante, você tem que ser um comerciante para a glória de Deus. Você é um artesão, você deve ser um artesão para a glória de Deus. Você é um soldado, você será um soldado para a glória de Deus. E assim por diante. Então, de repente, toda a vida é santificada. A vida comum começa a ser santificada. Max Weber, posteriormente, vai observar que essa nova ética do trabalho, que observa um significado religioso e espiritual no trabalho, foi muito importante para a sociedade moderna. E, na sua crítica, até mesmo para o surgimento do capitalismo. Isso alguns vão tomar como um defeito do protestantismo, outros vão tomar isso como uma virtude. Eu não vou entrar no mérito agora, que seria um outro assunto. Mas é muito interessante essa observação de Weber, que isso começa com Lutero, quando ele vai traduzir o termo vocação, ou chamado, lá em Coríntios 7, em alguns outros lugares, e ao invés de usar o termo, inclusive em alguns lugares onde se usa o termo trabalho, ele usa um outro termo que tem um sentido de vocação, e aí ele altera a compreensão de trabalho na cultura alemã, e isso vai afetar todo o cristianismo. André Bieler, no livro bem conhecido, A Força Oculta dos Protestantes, diz o seguinte: Calvino, fundamentando-se nas Escrituras, é um dos raros teólogos a pôr em evidência com tanta clareza a participação do trabalho do homem na obra de Deus. Descartes conferiu ele ao labor humano dignidade e valores espirituais que jamais teve no catolicismo escolástico e ainda menos na antiguidade. Esse fato irá ter grandes repercussões no desenvolvimento econômico das sociedades calvinistas. Então, a descoberta do significado histórico da fé cristã, da ética do trabalho, isso é apenas uma das descobertas do protestantismo, mudou a história, mudou a sociedade europeia e nos influencia até hoje. Então, são sinais de que o cristianismo tem um significado público, de que, de fato, a missão envolve responsabilidade social. Isso não foi inventado no século XX, não foi Kuyper que inventou isso, não foi a teologia de missão integral que descobriu isso. O cristianismo, na Reforma Protestante, tinha um impulso católico e integral desde o princípio. Ele estava presente. A valorização das artes, a valorização da ciência, a valorização do trabalho. Por isso, a Revolução Científica desenvolveu-se tão bem nos contextos protestantes. Tome alguém como Johannes Kepler, por exemplo, foi o astrônomo que demonstrou que as órbitas dos planetas são elípticas e não circulares, e fez várias outras observações. Ele era um luterano devoto. E, a certa altura, numa das cartas dele, ele diz o seguinte, que ele pensava que ele queria muito ser um teólogo. Mas, a certa altura, ele descobriu que Deus também era glorificado por meio do seu trabalho como astrônomo. Isso é muito interessante.
havia uma objeção na consciência de Kepler contra ser um astrônomo. Qual era a objeção? É que ele queria glorificar a Deus e na cabeça dele, você glorifica a Deus sendo teólogo. Mas a certa altura ele compreende, como os outros protestantes estavam compreendendo, que todas essas vocações são divinas. Então agora ele entende que Deus é glorificado por meio do seu trabalho em astronomia. Irmãos, isso aconteceu em vários setores da sociedade europeia. E por isso nós temos então essa contribuição da reforma para a ética do trabalho, para a revolução científica, para a nova política que se desenvolve, que reconhece os direitos individuais, os limites das autoridades, e são várias contribuições, não é o caso da gente detalhar isso. Então, eu estou destacando nesse momento que tem a sua justificação, essa ênfase na responsabilidade histórica dentro do protestantismo. Então, quando Kuyper propõe isso, e quando os neocalvinistas dizem a gente precisa mostrar o senhorio de Cristo em todas as áreas, a gente precisa estudar filosofia, ir para a ciência, se envolver com a sociedade, isso não é uma inovação. Isso faz parte do espírito do cristianismo. Isso expressa a verdade que Deus é soberano sobre tudo e de que Jesus, por meio dele, todas as coisas estão sendo reconciliadas com Deus. Que Jesus, a segunda pessoa da Trindade, o Verbo, não apenas criou a matéria, mas se uniu à matéria. Deus se casou com a matéria e com a história, na pessoa de Jesus. Então essas coisas têm que ser importantes, elas têm que ter significado. Agora, isso estabelecido, a gente precisa lidar com a questão levantada pelo Hans Ruckmacher, a questão levantada pelo Lovelace. E a gente precisa lidar com o fato de que não poucos cristãos que conhecem visões de responsabilidade histórica, como, por exemplo, a teologia da missão integral, de repente começam a ficar mais devotos da transformação social do que de Jesus. Por que isso acontece? Por quê? Aí tem gente que fala assim, não, o defeito é a teologia de missão integral. Não. O que é teologia de missão integral? Talvez esse nome não seja exato, mas a missiologia, né, da integralidade, o que ela ensina? Ora, que o evangelho todo deve ser pregado para o homem todo, aplicado ao homem todo, e para todos os homens. O que pode estar errado nisso? Perfeitamente correto, bíblico, católico. Católico no bom sentido, no sentido da nossa fé clássica. Se tiver algum católico romano aqui, eu não quero dizer que você é o mau sentido. Mas católico no sentido universal é perigoso também, né? Mas essa piada é pronta. Mundial, não, é cósmico. Está difícil, mundial, universal, católico, cósmico, mas o termo correto é católico. Esse é o termo correto. O que o protestantismo afirma é que a fé católica não é exatamente como ensinada no catolicismo romano. Mas o protestantismo concorda que a fé cristã é católica. E, inclusive, concorda que há elementos dessa fé católica até no catolicismo romano. Ok? Isso também é matéria para outro momento. Mas a nossa fé católica é a fé de todos os lugares, do evangelho inteiro, do evangelho dizendo respeito a tudo que é humano, a tudo que existe. Então nós temos ainda um problema, que é esse problema esse mal-estar, dessa desconexão entre o eterno e o temporal que a gente vivencia. Eu acredito que os recursos para lidar com isso já estão presentes na tradição reformada. E não por acaso, o que Ruckmacher propôs, talvez sem pensar nisso, é que os elementos de piedade presentes na fé evangélica reformada de Schaeffer fossem unidos aos elementos intramundanos da fé reformada dos holandeses. Então, não se apela aqui a um terceiro princípio ou a uma inovação para resolver o problema. O que é necessário é reconectar dois veios da mesma tradição que estão separados, mas da mesma tradição. E se você vai a João Calvino, você vai encontrar tanto a intramundanidade, quanto vai encontrar
a piedade, bem relacionados, bem articulados. Então essa é a questão, uma questão com a qual eu tenho lutado bastante e sistematicamente, até porque reflete a história do próprio Labri, as preocupações do próprio Labri. Então, a essa altura, eu quero falar rapidamente sobre a visão de vida cristã de Calvino, e o termo-chave para a gente pensar sobre ela é o termo piedade. Esse não é um termo tão usado hoje, por diversas razões. Mas o termo piedade era usado desde a antiguidade, até mesmo entre os romanos, na era clássica, para falar sobre a devoção aos deuses e do temor aos deuses. O que nós chamamos de piedade poderia ser usado para descrever o que no Antigo Testamento é apresentado com a palavra temor, né? O temor de Deus, o temor do Senhor. O que é o temor do Senhor? É não apenas a crença de que Deus existe e é real e é um juiz e assim por diante, mas o insight nessa realidade. O temor de Deus significa que eu estou ciente da presença terrível de Deus e dos seus mandamentos e da sua santidade, da sua transcendência, e essa consciência da glória de Deus redimensiona a minha visão do mundo e afeta até mesmo o meu interesse pelo pecado. Ele é diminuído por causa disso. Então, o temor de Deus tem a ver com uma vida que está consciente de que nós estamos diante de Deus. Essa é a questão do temor. E o termo usado em Calvino para falar disso é a piedade. Piedade. É um termo central para a vida cristã. A piedade diz respeito ao conhecimento de Deus e às ações realizadas para a adoração e para o serviço de Deus. A gente poderia descrever isso como uma vida que tem uma dimensão vertical. Ela tem o seu lado horizontal, tá? Você pensa num vetor, mas ela tem um componente vertical. Eu cito aqui o Joel Bick, uma obra fantástica sobre espiritualidade reformada, que foi lançada recentemente. Então, eu faço uma citação aqui dele. Para Calvino, pietas designa a atitude correta do homem para com Deus. Essa atitude inclui conhecimento genuíno, culto sincero, fé salvífica, temor filial, submissão no espírito de oração e amor reverente. Vejam que aqui não se trata apenas de concordar com certas afirmações teológicas, mas disposições de espírito associadas a uma consciência da presença de Deus. Então aqui nós temos uma citação do próprio Calvino. A verdadeira piedade consiste em um sincero sentimento que ama a Deus como Pai, enquanto o teme e o reverencia como Senhor, abraça a sua e teme ofendê-lo mais do que a morte. Em outro trecho, nas Institutos, Calvino diz: chamo piedade aquela reverência unida ao amor de Deus, ao qual o conhecimento de seus benefícios induz. Isso aqui às vezes é chamado no contexto evangélico hoje o tal primeiro amor. Isso às vezes é chamado assim. É aquele sujeito que de repente descobriu Deus e descobriu que a coisa é de verdade. Então, ele não tem sossego, o tempo inteiro, Deus. E ele está ciente dessa realidade de Deus, ciente. Ela aquece a sua alma. Ora, isso é a piedade. A piedade é um sentido da divindade. É um sentido da realidade das coisas espirituais. Isso que Calvino chama de piedade é o que Francis Schaeffer chama de a verdadeira espiritualidade. No livro A Verdadeira Espiritualidade. E a linguagem do Schaeffer para falar sobre essas coisas é a linguagem da realidade de Deus. Onde está Deus de fato? Deus não pode ser uma ideia para mim. Eu preciso estar ciente dessa realidade de Deus. E se nós somos uma comunidade que está ciente da realidade de Deus e vive isso, a certa altura as pessoas vão começar a fazer essa pergunta: cadê isso que eu não estou vendo, mas está lá?
Os cristãos, na sua vida de fé, amor e esperança, se tornam demonstrações da realidade de Deus. Por isso é muito importante a piedade. Não só a ética, as boas obras, mas a piedade. Porque na piedade você dá testemunho de que existe uma presença divina que talvez o sujeito não consiga perceber, mas você está percebendo. E ele sabe que, ele pode não saber da presença de Deus, mas ele sabe que você sabe alguma coisa que ele não sabe. Tem alguma coisa acontecendo ali. Existe uma fonte invisível alimentando aqueles comportamentos, aquelas emoções, aqueles estados de alma, aqueles projetos e a própria vocação do sujeito. Então a piedade é esse lado vertical. Há muito o que dizer aqui, mas o foco da piedade seria a glória de Deus. Então, se a gente fosse pensar nisso, ora, Calvino vai dizer que a finalidade do estudo teológico, do trabalho da igreja e tudo mais, na verdade é emular a piedade. Porque a piedade é o cumprimento do primeiro mandamento, amar o Senhor Deus de todo o coração, alma, entendimento e todas as suas forças, e amando a Deus de forma genuína, isso vai desembocar em amor ao próximo, e aí então a dimensão horizontal da fé cristã. O primeiro mandamento é a dimensão vertical, e o segundo mandamento a dimensão horizontal, né? As duas partes da lei, a primeira tábua e a segunda tábua. Do que trata a primeira tábua? Da piedade. Não ter outros deuses, não fazer imagem de escultura, quer dizer, falsas mediações da divindade, não usar o nome de Deus em vão, guardar o sábado com o que isso significa, né, que o descanso divino é mais que guardar um dia da semana, honrar o pai e a mãe, de onde nós aprendemos a tradição. Ora, isso é o dever da piedade. E depois nós temos a segunda tábua, que são os outros mandamentos, que falam da proteção da vida e do respeito ao outro, de você não cobiçar o outro e, consequentemente, não destruir a vida dele para tapar o seu buraco, porque você não tem Deus na vida. Então a piedade e a justiça resumem as duas tábuas. Isso não resume também os profetas atacavam a injustiça cometida pelos poderosos e atacavam a idolatria que justificava essa injustiça. Então a tarefa da igreja é pregar que só existe um Deus e pregar a lei de Deus para os homens. E isso é piedade e justiça. Mas a gente não pode falar só de justiça, porque justiça é só o horizontal. E parece então que essa é a tentação, é que falando sobre a relevância temporal e sobre a justiça, sobre o amor ao próximo, sobre a relevância das coisas humanas, de repente a gente tem a justiça, mas não tem mais a piedade. A gente perde a dimensão vertical na espiritualidade. E curiosamente, então nós ficamos com a dimensão horizontal, depois do iluminismo, num lado do Atlântico, e a dimensão vertical do outro lado. Né? Nós ficamos ali com Kuyper de um lado e Piper do outro. Talvez eu esteja sendo até injusto aqui com Piper, não é que ele não estaria preocupado com a relevância histórica, mas a ênfase, por exemplo, em Piper, que bebe de Jonathan Edwards, que bebe de Calvino, é a ênfase na piedade, sem dúvida nenhuma. Eu sempre recomendo o pessoal, olha, é legal, gente, é legal ler Kuyper for Piper, ok? Mas leia Piper antes de Kuyper. Porque a gente precisa considerar as duas dimensões. Eu também não quero ser injusto com o Kuyper, ok? Kuyper era muito equilibrado. O desequilíbrio não veio com ele, veio depois. Mas esse equacionamento é um problema de espiritualidade cristã. Como a gente faz para organizar essas coisas? Eu já li textos de missão integral, e missão integral, como o neocalvinismo, é um estilo de teologia preocupada com a dimensão horizontal. E isso é bíblico e legítimo. Mas eu já li textos de teologia de missão integral em que se afirma claramente que o foco da vida cristã é a plenitude da vida humana na história. Não. Não é verdade. Porque de acordo com Colossenses capítulo 1, todas as coisas foram feitas por meio dele, Jesus, e para ele. A finalidade última do mundo não é o mundo. O centro da história não está na história. Todas as coisas temporais existem por causa das coisas eternas. O homem existe por causa de Deus. É o que diz o Catecismo de Westminster, logo na abertura. Qual é a finalidade última do homem? Qual é a finalidade maior do homem? É glorificar a Deus e gozá-lo
para sempre. Então, a dimensão vertical da fé cristã não pode ser perdida enquanto nós descobrimos a dimensão horizontal. Um esforço consciente relacionado à piedade precisa ser feito, precisa ser mantido. Do contrário, a descoberta da história pode se transformar para nós em um caminho de secularização. E aqui algumas advertências de teólogos clássicos vêm bem a calhar. Eu vou citar aqui alguns desses autores. Vejam aqui, por exemplo, o que diz Agostinho de Hipona. E nós, protestantes, somos agostinianos, né? Os católicos são tomistas e a gente é agostiniano. Perambulamos distantes de Deus. Se desejamos retornar para a casa de nosso Pai, esse mundo deve ser usado e não desfrutado. Para que assim as coisas invisíveis de Deus sejam vistas claramente, sendo entendidas pelas coisas que são criadas, isto é, por meio do que é material e temporário, podemos apreender o que é espiritual e eterno. Então aqui nós temos Agostinho, em A Doutrina Cristã, falando sobre introduzindo essa doutrina do uti frui, né? O uso e a fruição. E segundo Agostinho, a gente pode usar as coisas temporais. Mas o que ele quer dizer quando ele diz que nós não devemos desfrutar? Ele não está sendo chato. O que ele quer dizer é que o nosso coração não pode se perder nas coisas temporais. É que a gente não pode ser absorvido pelas paixões temporais e perder a centralidade das eternas, e perder a centralidade de Deus. Isso é que não pode acontecer. Então, o que Agostinho propõe é que a síntese entre o temporal e eterno seja feita, mas ele compreende que ela é assimétrica, porque o eterno continua mais importante. Mesmo quando o temporal se torna relevante, o eterno ainda é mais importante. E o desfrute correto, que ele chama de uso do temporal, é um uso em que o temporal é transparente e em que, de algum modo, nós reconhecemos a glória de Deus que se mostra nas coisas temporais. Ora, por que as coisas temporais nos atraem? Porque existe nelas beleza. Mas de onde vem a beleza das coisas temporais? Vem de Deus. Os céus manifestam a glória de quem? De Deus. Por que a gente se apaixona pelas coisas criadas? Porque elas têm bondade. Mas de onde vem a bondade das coisas criadas? Vem de Deus. Daí Agostinho se entristece com a tolice que ele cometeu, e ele fala sobre isso nas Confissões, quando ele se apaixonava por corpos criados, que mostravam a glória de Deus, mas ele se esqueceu de Deus e se prendeu nessas coisas. E as coisas que eram para revelar a Deus, na verdade, se tornavam obstáculos e o impediam de chegar a Deus, porque as pessoas paravam ali nessa estação, na sua caminhada, que eram as coisas temporais, e não seguiam para o eterno. Vejam o que diz Tomás de Aquino, um dos grandes doutores da igreja cristã. A bem-aventurança do homem consiste, de algum modo, no uso correto das criaturas e no amor bem ordenado delas. E digo isso em relação à bem-aventurança do viajante. Nós somos viajantes, peregrinos. E enquanto peregrinamos, nós precisamos ter os nossos amores bem ordenados, para que a gente ame mais o que tem mais valor e ame menos o que tem menos valor, e as coisas que têm só um pouquinho de valor, a gente ame só um pouquinho. Isso é a ordem das afeições. É necessário ordenar. E ordenar significa que é necessário hierarquizar, e você precisa amar o que é mais importante mais. E aquilo que é absolutamente importante tem que ter o seu amor absoluto. Senão você se perde na jornada. Então é necessário organizar os afetos. Daí que a relação do eterno e do temporal é assimétrica. Porque o temporal é bom, mas é finito. Ele não tem mais valor do que o infinito. Então você não pode se esquecer disso e ficar maluco, enquanto você está se dedicando às coisas temporais e perder o horizonte divino que se mostra nelas. São Boaventura diz algo similar.
O mundo inteiro é uma sombra, uma via e um rastro. Alguns vão se lembrar que no sermão Peso de Glória, C.S. Lewis diz exatamente isso. O mundo inteiro é uma sombra, uma via e um rastro. Um livro escrito por dentro e por fora. De fato, em cada criatura existe um fulgor do exemplar divino, misturado, porém, com trevas. Quando a alma vê essas coisas, parece-lhe que deveria atravessá-las da sombra para a luz, da via para o fim, e do rastro para a verdade, do livro para o conhecimento verdadeiro que está em Deus. Todas as coisas são sinaleiros, estão apontando para Deus. Tudo, repito, foi feito por meio dele e para ele. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, existe um destino. É muito importante isso que nós vemos aqui em São Boaventura. Ele fala do fim. O que é o fim? É o propósito, o alvo, o destino, o telos, a finalidade. O mundo tem finalidade. Então, você tem que olhar para as coisas temporais e pensar, para que essas coisas servem? E o que elas apontam? Essa é a forma da gente relacionar com o mundo. Tudo aponta para Deus, realmente, em última instância. Agora, eu falei de pessoas antes da reforma, mas como uma introdução. Vejam o que diz Calvino. E aqui a gente chega, então, no que nos interessa, a visão reformada. Não há um ponto intermediário entre esses dois extremos. Ou subestimamos essa terra, ou então ela terminará possuindo o nosso não razoável amor. Em consequência, se temos de algum modo desejos por tudo que pertence à eternidade, coloquemos nossos mais diligentes esforços em nos libertar dessas cadeias temporais. Qual seria o resultado de estarmos envoltos de forma constante na felicidade que essa vida oferece? Ainda com todas as maldades que nos rodeiam, nos custa reconhecer que esse mundo é um vale de misérias e que é de todo necessário despregar o nosso coração das coisas terrenas. Todavia, nossos constantes esforços para diminuir a estima por esse mundo presente, atenção para isso, não devem nos levar a odiar a vida ou a sermos mal agradecidos com Deus. De modo que, se não pudermos descobrir nada da bondade de Deus nelas, estaremos sendo ingratos com o nosso Pai. De maneira especial para os crentes, essa vida deve ser um testemunho da bondade de Deus, posto que tudo nela está destinado a contribuir para a sua salvação. Então, nesse livrinho maravilhoso que eu quero recomendar para os irmãos, que resume algumas coisas do livro 3 das Institutas, A Verdadeira Vida Cristã, de João Calvino, nós temos aqui a resposta perfeitamente equilibrada sobre como relacionar o eterno e o temporal. Qual é a resposta? É que as coisas temporais devem ser empregadas, usadas, e ele usa o termo útil exatamente na tradição agostiniana, elas devem ser usadas, mas elas são usadas como coisas temporais, na qualidade de coisas temporais. Isso significa que o nosso amor por essas coisas deve ser relativo. Nós estamos numa jornada, e enquanto avançamos nessa jornada, o nosso foco deve ser as coisas eternas, e não as coisas temporais. Mas nós não podemos priorizar o temporal por meio de uma disjunção, desprezando as coisas temporais diante das eternas, de um modo ingrato. E essa é uma contribuição muito importante, porque a gente poderia, como um platônico, como um monge asceta na Idade Média, pensar que a gente vai buscar as coisas eternas e abandonar as temporais, porque as temporais são más, e as eternas boas. Não é isso que Calvino está dizendo. As coisas temporais são boas, são criadas por Deus, e a gente deve usar e agradecer a Deus por elas. O problema delas não é que elas são más, é que elas são inferiores. Isso é diferente. A diferença do temporal e o eterno não é que o eterno é bom e o temporal é mau. O temporal é bom, mas o eterno é infinitamente melhor. Essa é a questão. Então, é uma questão de equilíbrio. Então, nós devemos atentar para as coisas eternas e usar das coisas temporais. Nós não podemos ser idólatras e ter as nossas almas aprisionadas pelas temporais, mas nós não podemos ser ingratos
e perder a capacidade de reconhecer o amor divino nas coisas ordinárias, que também nos são dadas para a salvação. Ora, o que isso implica? Que ser um sapateiro é uma vocação divina. Mas essa atividade é temporal. Pode ser um prazer e uma fonte de bênção para muitas pessoas você realizar essas profissões e vocações terrenas. E esse é o plano de Deus. Mas elas não podem ter um valor absoluto na sua alma. Elas são janelas através das quais nós contemplamos a glória. Então nós devemos usar das coisas do mundo, mas o mundo deve ser reconhecido na sua transparência. Nós estamos olhando para Deus através das coisas ordinárias. E as coisas ordinárias podem virar ídolos, é por isso. Por que existe o risco da idolatria? É porque uma glória divina se manifesta através de todas as coisas criadas. É por isso que no pecado a gente confunde Deus com as coisas. Se a glória de Deus não estivesse passando pelas coisas, a gente nunca ia se impressionar com elas. Mas a gente tem que manter essa disciplina e esse discernimento cristão de ser grato pela beleza que se mostra nessa coisa temporal que Deus me dá, mas não perder a visão das coisas eternas que estão além delas e são a razão delas. Então aqui nós temos o equilíbrio, a síntese do eterno e do temporal na alma do cristão. Essa é a forma. E eu encontro isso não em vários cristãos, mas em Calvino com a maior clareza. E agora, finalmente, para quem estava esperando se isso ia acontecer ou não, vamos abrir a Bíblia. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 7. Irmãos, muitos trechos da Bíblia estavam pressupostos em vários pontos da nossa reflexão. Mas trata-se de uma reflexão sobre a reforma protestante, sobre como a piedade deve ser compreendida por cristãos que querem aprender da reforma. E como a gente responde essas questões contemporâneas. Mas eu quero destacar aqui 2 trechos do apóstolo Paulo que eu acredito são muito instrutivos. Nosso primeiro trecho está em 1 Coríntios. Perdão, o nosso primeiro trecho está na segunda carta aos Coríntios. E o segundo texto é 1 Coríntios 7. Então fica com seu dedinho lá em 1 Coríntios capítulo 7. Mas veja o que diz Paulo em 2 Coríntios capítulo 4. Versículo 16. Por isso não desanimamos. Ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, nosso interior está sendo renovado todos os dias. Pois nossa tribulação leve e passageira produz em nós uma glória incomparável de valor eterno. Pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas nas que não se veem. Pois as visíveis são temporárias, ao passo que as que não se veem são eternas. Olha, irmãos, aqui nós temos claramente que é necessário dar atenção, em primeiro lugar, ao eterno. As coisas eternas são superiores às temporais. Então nós não fixamos o olhar nas coisas temporais. É disso que Agostinho falava, quando ele dizia que nós usamos, mas não desfrutamos das coisas temporais. Desfrutamos tem esse sentido, de você ser absorvido pelo temporal e perder a capacidade de enxergar o eterno que se mostra no temporal. Mas veja, significa isso que eu devo odiar o meu corpo porque eu quero as coisas eternas? Não. O que diz o apóstolo Paulo? Ele fala, olha, nós temos uma tenda, capítulo 5, verso 1, nós temos essa tenda que está em processo de decadência, mas existe uma outra tenda nos céus, é o nosso novo corpo. Agora, verso 2, enquanto nós estamos nessa tenda, nós gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Pois se de fato estivermos vestidos, não seremos achados despidos. Mas enquanto estamos nessa tenda, gememos e somos afligidos, pois, atenção, não queremos ser despidos, mas sim revestidos, para que o que é mortal seja absorvido pela vida. O Paulo não diz, olha, não é que eu não quero ter um corpo, eu não quero morrer, eu quero a ressurreição. Não é que eu não deseje a história, que eu não deseje o tempo, não é que eu recuse a finitude, mas é que eu quero me livrar da corrupção
que está apegada a ela. Mas eu não quero ficar nu, eu quero ter corpo. Eu preciso ter outro, o corpo ressurreto. Então o problema de Paulo não é um problema platônico. Eu quero me desligar da matéria para transmigrar para o mundo das formas eternas. Não é isso. O problema de Paulo é de que forma as coisas temporais podem experimentar ascensão e participar da natureza da divindade. Essa é a questão. É de que forma as coisas temporais podem ser glorificadas e elevadas e participar da vida eterna. Então a questão não é não ter um corpo, mas ter um corpo imortal. A questão não é ter história e vida no mundo, mas essa vida ser mudada. Não se trata de abandonar a terra para morar no céu, mas de aguardar novos céus e nova terra. Então, irmãos, na teologia bíblica, na teologia de Paulo em particular, nós encontramos isso, o que a gente chama de síntese de eterno e de temporal. A gente abre mão do temporal por causa do eterno, mas a gente não nega o temporal. E porque a gente não odiou o temporal, a gente foi grato por ele, mas a gente abriu mão dele por causa do eterno. Então, em virtude do eterno, nós recebemos não apenas o eterno, mas o temporal de volta. Não é isso que Jesus ensina? Quem quiser salvar a sua vida, perde. Mas quem perder sua vida por amor de mim e do Evangelho, o que ele faz? O que acontece? Ele salva a sua alma. Ele ganha a vida eterna. Não é o que aconteceu com Abraão? Quem prometeu para Abraão uma descendência e um filho? Deus prometeu. Mas mesmo assim, mesmo Isaac sendo um dom de Deus, o dom de ter uma história, de ter um futuro, de ter uma terra, esse era o dom. Abraão ter uma história, uma descendência. Esse era o dom de Deus. E aí Deus diz, você tem que entregar isso. Então, aquilo que era legítimo, não era pecaminoso, era legítimo, Abraão tem que entregar. E quando ele entrega aquilo, ele tem não apenas o eterno, mas o temporal de volta. E essa é a esperança cristã. Não é que a gente perde o temporal igual o budista. Porque a gente não precisa disso, porque a gente vai entrar no nirvana. Não. A gente quer o temporal. Mas a gente, para ter o temporal, nós precisamos submeter o temporal ao eterno. Se o eterno não tiver o primeiro lugar, porque a gente está preocupado com a história e a relevância da igreja no mundo, e a gente esquece da piedade, a gente não vai ter nem a piedade, nem a relevância histórica. Mas se nós tivermos a piedade e quisermos ter a relevância, mas a piedade estiver em primeiro lugar, nós teremos Deus e teremos também a missão. Então essa é a síntese do temporal e eterno. E agora a gente pode ir para Coríntios 7, a gente está concluindo. Veja só, Coríntios 7, quando Paulo está falando sobre vocação, sobre casar ou não casar, e é um texto riquíssimo, mas eu quero chamar a atenção apenas para um detalhe desse texto. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 29. Irmãos, digo-vos, porém, isso, o tempo se abrevia. Assim os que têm mulher vivam como se não tivessem, os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, e os que usam das coisas deste mundo como se dele nada usassem, porque a forma desse mundo passa. Irmãos, aqui nós temos o enunciado claro dessa síntese. Não é que nós não vamos usar as coisas, mas nós não vamos perder a nossa alma nelas, porque a aparência desse mundo passa. Então, a finitude das coisas criadas, a relatividade de tudo que é temporal, precisa ser vivida plenamente. Isso significa que nós vamos fazer todas as coisas que qualquer pessoa, até um não cristão, faria. A gente vai se casar, a gente vai rir, a gente vai chorar, a gente vai estudar, a gente vai lutar por justiça social, a gente vai fazer ciência, a gente vai compor músicas, pintar quadros, a gente vai entrar para a política, a gente vai fazer todas essas coisas, como se a gente não fizesse. Nós vamos realizar todos esses deveres, mas com os olhos fixos nas coisas imortais. Isso é a obra do Espírito Santo na nossa alma. Então nós seremos responsáveis, mas não seremos responsáveis porque confundimos o reino de Deus com a responsabilidade social, com o compromisso com o mundo contemporâneo. A gente não confunde isso.
Irmãos, no seu comentário de Coríntios, capítulo 7, Calvino diz exatamente isso. Então, eu acredito que nós temos, e esse é o meu ponto, a gente está concluindo, eu acredito que nós temos, irmãos, subsídios na espiritualidade da reforma, já começando com Lutero, mas com clareza em Calvino e em alguns dos seus herdeiros, como Edwards, de um lado, ou Kuyper, de outro. Nós temos os insights, nós temos as orientações sobre como a gente pode integrar justiça e piedade. Como a gente pode integrar as duas tábuas. E o amor a Deus acima de tudo, mas sem que o amor seja dado também na sua devida medida a todas as coisas temporais. E eu quero fazer uma última recomendação, até mesmo autores modernos como Kierkegaard ensinam a respeito disso, e eu gosto dessa linguagem da síntese do eterno e do temporal, e eu quero repetir esse ponto, né, de Kierkegaard, referindo-se a Abraão. Abraão é o cavaleiro do infinito. Por que ele é o cavaleiro do infinito? Porque para obter o infinito, ele não despreza o finito. Ele continua reconhecendo a bondade da criação. Mas para prezar as coisas finitas, e aí nós estamos pensando em Isaac, na descendência, ele não se desespera e se torna idólatra e perde a crença em Deus. Então Abraão realmente acredita que Deus é mais importante, mas Deus não vai deixar ele na mão. Mas ele não vai abrir mão do mandamento que Deus deu de sacrificar o seu filho, se assim é necessário. E por causa disso, então, o que diz a carta aos Hebreus? Que uma solução surgiu na mente de Abraão. Qual é a solução? Ressurreição. Se eu tenho que sacrificar Isaac, então eu vou ter ele de volta. Então ele vai ressuscitar. Isso é o que diz Hebreus, capítulo 11. E o que significa isso para nós, irmãos? Nós vamos trabalhar no mundo, nós vamos ser responsáveis, mas Deus em primeiro lugar. E se a casa cair, se aparentemente, por causa do nosso compromisso com Deus em primeiro lugar, as estruturas da nossa vida se desfizerem, a nossa presença no mundo for rejeitada, isso não é um problema. A ressurreição vai resolver tudo. Amém? Vamos orar. Pai Celeste, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor socorro, sabedoria e a plenitude do Teu Espírito Santo, para que nós vivamos isso que o nosso irmão ensinou como o perfeito equilíbrio, para que nós possamos praticar a nossa vida cristã como o apóstolo Paulo ensina, dando devido valor às coisas que o Senhor criou, mas vivendo acima de tudo para a Tua glória, Deus. Em nome de Jesus nós oramos.